E aí pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal da Cia da Scala, onde eu vou fazer um review de um produto que com certeza vai fazer bastante diferença. E quando a galera vê esse tipo de produto em sites lá fora, fica sonhando, poxa, se tivesse alguém que fizesse isso aqui no Brasil, seria muito legal. Bom, eu tenho uma pequena loja onde eu vendo produtos para o pessoal que gosta de montagem de miniaturas. Então eu já vendo máscaras para pintura de cockpit, stencil em vinil para fazer pinturas de insígnias e outros detalhes do modelo. E eu já vim há algum tempo pesquisando como desenvolver cintos de segurança mais realistas, né? Eu já tinha visto alguma coisa lá fora, algumas lojas, alguns sites vendendo artigos bem interessantes. Fiquei pensando como eu poderia produzir esse tipo de material aqui no Brasil para atender o pessoal, os brasileiros aqui, pessoal da América do Sul e quem sabe até mesmo do exterior, tá? E eu cheguei nesse resultado aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu já peço o seguinte para vocês: já deixa um like, dá uma pausinha aí para divulgar, né? Porque o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas. Já deixa seu like, compartilha, tá? Vai nos seus grupos de plastimodelismo, já compartilha esse vídeo por lá, porque vai ajudar muita gente, vai ajudar a divulgar o plastimodelismo aqui no Brasil e mostrar que a gente tem opções, né? Hoje tem opções aqui no Brasil e alguns produtos você não precisa ficar adquirindo lá fora. Já temos diversos plastimodelistas, colegas que já vendem tintas e outros produtos aqui no Brasil. E agora eu vou mostrar para vocês um produto bem bacana. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Então já peço o seguinte para você: prende o cinto aí na sua cadeira para você não cair, tá? Que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Cintos de segurança com fivelas em fotoete e a parte em tecido. Você já deve ter visto isso lá fora, né? Mas quando você via o preço, você desanimava e acabava optando por uma outra tipo de material. Ou fazia o seu próprio cinto, ou utilizava o próprio decalque que vem no modelo. Mas realismo que isso aqui proporciona é o que você vai ver agora. Então olha só, esses daqui são para caças da Força Aérea Japonesa, tá? Esse aqui mais especificamente para o Mitsubishi Zero, mas outros caças também utilizavam o mesmo tipo de cinto. Olha, esse aqui é a parte do fotoete, tá? Eu vou mostrar isso aqui em detalhes para vocês. Vou fazer o teste, vou montar, vou colocar ele montado no assento do modelo para vocês verem como é que fica. Então esse aqui é para o Mitsubishi Zero e outros modelos, né? Conforme forem surgindo aí algumas pequenas modificações, eu posso fazer uma outra folha, mas o legal é que a parte do fotoete, essa parte aqui, ela contempla todos os tipos de fivela utilizados para os caças da Força Aérea Japonesa. Por isso que o nome dele aqui está como Japanese Fighters, e não apenas o Mitsubishi Zero, porque ele atende a outros modelos, tá? E a parte do tecido, que seria o tecido aqui é das tiras dos cintos, elas podem ser modificadas para atender a cada modelo, cada avião que tivesse um tipo de cinto diferente, tá? Eu também desenvolvi aqui para os caças da Alemanha. Também tem a folha aqui dos caças alemães. Olha, esse aqui praticamente os caças alemães todos eles utilizavam o mesmo cinto. Então ele vem aqui Luftwaffe Fighters Seat Belts na escala 1/48, tá? Eu desenvolvi aqui esses cintos para a escala 1/48, mas já está em andamento também para a escala 1/32, tá? Bom, eu estou aguardando a chegada, a finalização dos cintos para a Força Aérea Britânica, para a RAF, também está chegando, tá? E eu já tenho os cintos para a Força Aérea Americana, que foi a primeira versão. A primeira versão que eu fiz foi para a Força Aérea Americana. Eu desenvolvi uma folha de fotoete, os cintos, mas esse produto, o primeiro produto já está até em revisão, tá? Porque depois disso eu consegui excelentes melhorias, ficou muito bacana, tá? Chegar nesse resultado levou alguns meses, tá? Eu comecei a pesquisar materiais, cheguei em lojas de tecido para saber que tipo de tecido eu poderia usar aqui, mas acabou que eu descobri que, na verdade, o material utilizado não era o tecido, não se adequava, né? Eu não consegui nada que tivesse uma gramatura que desse um realismo, tá? Então eu adquiri diversos materiais, mesmo sem ter a menor noção se aquilo ia servir ou não, eu adquiri o material, porque às vezes eu não tinha acesso ao material, um local onde eu pudesse
ver o material, tocar no material. Então eu falei, vou comprar o material e vou testar. E assim eu fui desenvolvendo, adquiri materiais, produtos semelhantes no exterior, tá? Em lojas lá no exterior, para saber que tipo de material era utilizado, que mais se adequava, né? E aí cheguei nesse material aqui, tá? Ele, aqui vem dizendo, quem adquire esses cintos lá fora, vem dizendo que eles são de tecido, eles chamam de fabric, que seria tecido lá fora. Mas na verdade não é um tecido, é uma película de poliéster muito, mas muito fina, e ela é bem resistente, tá? E ela é cortada a laser. Então um outro desafio foi como cortar isso aqui numa máquina laser, tá? Se você tentar fazer isso aqui numa máquina laser, seja ela CO2, diodo, né, que são os dois tipos de máquinas mais encontradas, né? A CO2 é aquela que tem o laser vermelho, a diodo é que tem o laser azul, acho que tem suas particularidades. A máquina em si, do jeito que ela vem da loja, dificilmente você consegue, você vai desistir ao longo do caminho se tentar cortar um material pré-impresso, né? Isso aqui é impresso numa impressora com tinta pigmentada, então ela não sai na água, tá? Eu vou fazer o teste, vou botar isso aqui na água, ela não sai, tá? Já não aconselho usar solventes orgânicos, tá? Para aplicar um verniz, ou se você quiser fazer um wash, somente água. Ele não resiste a solventes orgânicos, tá? Porque o material é poliéster, vai se estragar, e a tinta também não é resistente a esse tipo de produto. Mas a água ele vai de boa, não tem problema nenhum, tá? Então, como eu estava dizendo, a máquina simplesmente, do jeito que ela vem, você não consegue cortar isso aqui, a não ser com muito sofrimento, tá? Então, eu tive que pesquisar adaptações na máquina, como tornar o foco mais preciso ainda para cortar isso aqui com uma precisão muito grande, né? O foco bem pequenininho mesmo, o ponto do laser, e principalmente um sistema de posicionamento que fizesse com que ele cortasse exatamente onde eu queria. Isso levou bastante tempo de pesquisa e eu considero que isso aí é o meu segredo industrial, porque eu não encontrei isso em lugar nenhum e eu tive que ir passo a passo, eu mesmo pesquisando como fazer esse tipo de trabalho, beleza? Então, pessoal, eu vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar para vocês a maneira de utilizar o produto, como aplicar o produto, tá? Eu ainda não tenho manual, ainda estou desenvolvendo o manual, mas esse vídeo aqui, eu acho assim que para aplicar esse produto, como ele é novo, né, você vai encontrar poucos vídeos de alguém montando isso, e nem do meu produto, por exemplo, esse produto que eu desenvolvi, você não vai encontrar ninguém, certo? Então eu acho que apenas o manual, ele não dá para cobrir tudo. Tá? O manual mostra como montar cada peça, mas existem algumas particularidades, porque isso aqui é um produto extremamente delicado, tá? Extremamente delicado. Vou mostrar quais ferramentas que você deve usar, enfim. Beleza? Então, para não alongar muito nessa introdução, já ficou bem grande, eu vou fazer o vídeo aqui mostrando como você utiliza esse produto. Beleza? Então vamos lá. Bom, então pessoal, como eu estava dizendo, nesse review aqui, eu vou fazer o review aqui dos cintos japoneses, tá? Como eu estava dizendo para vocês, ele é um material com uma tinta que é resistente à água, isso aqui é bem interessante, né? Só não é resistente a solventes orgânicos, tá? Eu já testei com solventes orgânicos e a tinta não resistiu, né? Claro, isso é natural até, né? A película é de poliéster e ela também sofreu uma distorção, tá? Quando eu testei com solventes orgânicos, tá? Eu apliquei uma camada com um aerógrafo, apenas um solvente em cima, né? E a tinta não resistiu. Então, já com água ele vai bem. Eu fiz esse aqui, inclusive, eu já testei, tá? Já coloquei ele na água, ele já até soltou aqui um pouquinho esse papel aqui que fica aqui atrás. Mas vocês podem observar aqui que a tinta resiste bastante à água. Olha, o papel vai até se torcer todo aqui, tá? Mas a tinta não sai, tá? Isso aqui é bem interessante. Então demonstra que você pode aplicar sem problemas aí um wash com um verniz à base de água, que você não vai ter problema nenhum. Até aconselho que você faça isso, tá?
Ele ficou bastante tempo, eu posso deixar ele até aí na água um tempo, tá? E você vai ver que ele resiste bastante, tá? E como eu tinha dito, eu vou fazer um review aqui mostrando como é que você utiliza esse produto. Quais seriam as ferramentas que você precisa para trabalhar com esse tipo de material? Bom, claro que você, para trabalhar com isso, sabe, né? Você vai precisar de pinças com uma precisão muito boa. Então eu aconselho esse tipo de pinça, tá? Com a pontinha bem fina. Essas daqui você encontra com facilidade aí no AliExpress, você encontra essas pinças com facilidade, tá? E essa pontinha aqui bem fina, tá? Ela dá bastante precisão. O ideal é que você trabalhe sempre com 2 pinças, tá? Sempre manuseando o material com pinças, tá? Você também precisa aqui de estiletes ou bisturi. Eu tenho esses 3 tipos aqui. Esse aqui já está até bem enferrujado, já tenho que trocar essa ponta. Mas o ideal é que você tenha sempre, vai trabalhar com fotoete, uma lâmina nova para cortar ele com facilidade, tá? Essas abas aí que seguram o fotoete, tá? Se você não tiver uma lâmina bem afiada, fica um pouquinho difícil de você remover. Então, com uma lâmina afiada, você só aperta em cima dele e ele corta com facilidade. Esse fotoete foi desenvolvido em aço inox, é um aço mais macio, tá? Mas é um aço inox. Então ela é uma folha, ela se dobra assim com facilidade, ela amassa até com uma facilidade, mas é o mais adequado. Se usar um aço inox muito duro, fica difícil você remover o fotoete e acaba cegando, né, o seu bisturi com muita facilidade. Tá? Então na primeira versão que eu fiz, eu utilizei um aço mais duro, depois eu parti para esse aço mais macio aqui e com uma chapa de 0,1 milímetro. É muito fininha. Tá? Além disso, você precisa de uma lupa, né? Uma lupa dessa daqui. Eu gosto muito dessa aqui, ela tem a iluminação dela aqui, olha. Gosto muito dessa lupa aqui, tá? Esse já é o segundo modelo que eu tenho desse aqui. O primeiro modelo eu não dei sorte. Na primeira vez que eu comprei a mesma lupa, eu não dei sorte. Essa lente aqui, que era a que eu mais usava, ela simplesmente se soltava daqui com muita facilidade. Então, como ela tem essa articulação aqui, olha, você consegue fazer esse movimento, tá? Deixa eu afastar um pouquinho essa câmera aqui. Pronto, afastei um pouquinho a câmera para ficar mais fácil, né? Então, como ela tem esse movimento aqui, olha, que é para você poder tirar aqui levantar na hora que você não quer utilizar. A outra que eu adquiri, simplesmente se eu fizesse esse movimento, essa lente caía. Tá? Então eu adquiri essa outra aqui, tá? Eu não tenho aqui a caixa dela aqui, qual é a marca dela, mas essa daqui parece que eu dei sorte. Tá? Depois quem se interessar, eu coloco lá nos comentários qual é o modelo, tá? Porque a primeira que eu adquiri, que eu tenho até a caixa do modelo antigo. O modelo antigo que eu adquiri foi essa caixa aqui, olha. Tá? Essa aqui eu não gostei, tá? A lente soltava com facilidade. Já o segundo, embora seja praticamente a mesma, até essa marca é diferente, mas essa daqui a lente segurou melhor. Então, se alguém tiver interessado, eu deixo o link lá onde você adquire o mesmo modelo que eu comprei, tá? O que mais? Olha, para colar esse material, eu utilizo a cola cianoacrilato, tá? Para trabalhar com cianoacrilato, eu sempre tenho esse CD velho aqui, onde eu pingo um pouquinho da cola, certo? Um aplicador. Esse aplicador aqui nada mais é do que um cabo de um pincel que eu cortei aqui, fiz um furinho aqui com uma broca muito fininha e encaixei uma agulha aqui, certo? Encaixei uma agulha. Então eu faço a aplicação, né? Como muita gente já utiliza, faz dessa forma, eu utilizo essa agulha aqui. Alguns podem utilizar até um palito de dente, mas eu gosto desse aplicador aqui. Com o passar do tempo, acaba acumulando um pouquinho de cola aqui, eu simplesmente venho aqui com um isqueiro e queimo o cianoacrilato que acumula aqui na ponta. Ele vaporiza e não fica nada, tá? Para cortar o fotoete, para tirar ele da grade, eu costumo usar um vidro. Melhor maneira, tá? Você cortar o fotoete aqui em cima, às vezes ele afunda aqui nessa borracha aqui de corte, tá? Nessa chapa de corte aqui, e não corta o fotoete. Aqui em cima ele corta com bastante facilidade. Você coloca ele aqui em cima e vem aqui com a lâmina e vai
cortando os tabs aqui, como eu já falei, uma lâmina nova, tá? Quando eu for fazer o teste agora, eu vou colocar uma lâmina nova. Então, eu já tenho, eu costumo ter uma caixinha de lâminas de bisturi para facilitar o trabalho, tá? Sempre uma lâmina nova. Então, é isso, pessoal. Acho que são os materiais básicos que você precisa para poder trabalhar com esse produto, ok? Então vamos lá que eu vou mostrar como é que a gente utiliza o material, como é que a gente monta esses cintos aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu tirar isso aqui da água. Isso aqui já está aqui mais de 20 minutos na água. Vocês podem ver aqui, como eu falei, olha, a tinta está perfeita, ela não sai na água. Perfeito, o papel aqui, olha, bem molhado aqui, mas a tinta tá perfeita, ela não sai na água. Tá? Eu vou deixar ele aqui secando aqui, dá para reaproveitar esse cinto aí para alguns testes. E eu vou fazer a montagem aqui dos cintos japoneses. Deixa eu secar aqui. Ok, secar. Vou montar cada parte dele e depois a gente coloca ele aqui no assento. Tem um assento aqui de um caça zero, né? No final a gente faz a montagem aqui. O ideal para você montar é sempre procurar colocar a parte das tiras enquanto as fivelas ainda estão aqui na grade. Fica mais fácil de você manusear. Eu vou fazer dessa forma. Eu já projetei essa folha de fotoete. Você observa que as partes que seguram o fotoete estão sempre as fivelas estão sempre na lateral. Isso facilita na hora de você passar o cinto, exceto esse daqui, olha, que a parte que segura, ela está aqui. Aí eu tive que afastar um pouquinho a câmera, porque eu tenho que olhar de perto, né? Então, para não dar uma cabeçada aqui na câmera que está aqui em cima, eu tive que afastar ela um pouco. Na hora de... Depois eu tento dar um zoom aqui, ver se eu consigo mostrar mais de perto. Tá? Então, nesse caso aqui, eu sempre corto aqui antes, né? Passo a tira aqui, depois eu corto o lado de cá. Já nos outros, eu procurei fazer a maioria deles prendendo pelo lado. Então, isso facilita na hora de você colocar. Tá? O primeiro que eu vou montar é a tira aqui do encosto, tá? Do encosto do piloto. Para cortar, você corta sempre aqui isso vai estar no manual, mas corta sempre fora aqui na parte branca, tá? Corta aqui na parte branca. Aqui essa lâmina aqui do bisturi, ela tá novinha, facilita bastante o corte, tá? Eu já tirei ela daqui, essa facilidade. Eu já tirei ela aqui. E como é que eu separo ela? Aí entra a parte das pinças, né? A gente vai precisar das pinças aqui, sempre manusear com pinça. Ela tem uma folha aqui atrás, você separa ela com o próprio bisturi aqui, ó. Só fazer isso aqui, ela já separa. Aí eu preciso da outra pinça, né? O material, ele realmente é perfurado. Ele é perfurado, tá? O realismo é muito grande. Isso aqui é a parte do papel que fica atrás, não vai utilizar mais. E agora, vamos passar ele aqui pela fivela, tá? A parte que ele fica preso no encosto é essa daqui. Então, simplesmente eu passo ela aqui por dentro. Olha, essa parte mais fininha aqui, ela tem uma pontinha aqui mais fina, ela facilita aqui na hora de passar dentro da fivela. E passa ela por aqui, né? Vou apoiar ela aqui, olha. Aqui seria a costura do reforço, eu já deixo pro lado de cá, né? Procuro deixar do lado de cá e prendo aqui com a pinça, ó. Sempre manuseando com a pinça, ajustando aqui na posição. Prendi, viro pro lado de cá. Pronto. E aqui entra a gotinha que vai levar aqui do cianoacrilato, e depois a gente puxa essa parte aqui para cima, ó. Você puxa ela aqui assim, ó, dobra. Tá um pouquinho difícil aqui porque eu tenho que olhar um pouquinho de longe, tá? E segura ela aqui durante um tempinho. Depois você pode cortar esse excesso aqui, beleza? Então eu vou fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui
cianoacrilato. Gente, olha, por favor, mínimo de cola, tá? Só encostou aqui, ó, viu ali que marcou, já tá ideal, tá? Vê se você segura um tempinho aqui, ó. Segura ele um tempinho aqui, uns 20 segundos, até ele aderir bem aqui. Bom, pessoal, então, simplesmente você fixá-lo um pouquinho. Aqui a gente pode cortar até essa sobra aqui que ficou. Já pode aproveitar aqui, ó, já corta aqui mesmo, tá? E a gente já remove ele daqui e cola o resto aqui. Aqui requer bastante delicadeza, tá? Deixa eu virar ele pro lado de cá, porque como ele tem um rebaixo aqui, ó, você encosta ele aqui, só vai apertando aqui com muito cuidado, ó. Ouviu esse cliquezinho aqui, olha, com uma lâmina nova fica fácil, tá? Já tirou daqui. Agora a gente tenta tirar ele com bastante cuidado, porque ele acabou colando um pouquinho aqui, olha. Tá? Com bastante cuidado a gente remove ele aqui. Beleza? Tá aqui, ó, a primeira parte já aqui. Então, olha, tá aqui a primeira parte, tá? Agora a gente coloca, tem uma fivelinha que vai aqui dentro, que é essa fivela aqui, a número 2. Tá? Eu já vou passar ele aqui direto. Vou segurar ele aqui embaixo e já vou passar ele aqui direto. Colocar ele mais ou menos aqui na posição que eu quero que a fivela fique. E já vou colar ela no lugar. Certo? E agora fixar ela. Aguardar secar um pouquinho. Bom, já vamos tentar tirar aqui soltar aqui o fotoete, viro pro lado de cá e tento tirar. Lembrando que para mim não tá a posição das mais confortáveis não, tá? Olhando de longe aqui. Prontinho. Uma posição legal. E agora a de baixo. A de baixo é essa fivelinha. Ah, uma outra coisa, tá? Na cartela que eu desenvolvi. A gente sabe que trabalhar com fotoete é complicado, né? Isso aqui some com muita facilidade. Isso aqui sumir dos seus olhos você não acha mais. Então toda a cartela, ela sempre vem com uma fivela sobrando. Então nesse caso, nesse cinto aqui do Mitsubishi, a gente usa uma só. Então, se aqui tem duas, é sinal que você vai usar uma só. Se tem três, você vai usar duas. Beleza? Então, sempre procurei fazer dessa forma, para no caso de você perder, você ainda tem uma sobrando, certo? Então vamos colocar aqui a terceira. Vamos virar ele aqui. Ó, a ideia é que eu tenho que virar ele aqui. Eu tenho que virar isso aqui para cá, né? Essa costura tem que passar, ela tem que ficar aqui. Ela tem que ficar aqui. Ó, a ideia é essa. Essa costurazinha, ela fica no limite aqui, né? Aí eu travo aqui com a pinça e dobro para cá, tá? Aqui, às vezes a visualização fica um pouco prejudicada aqui, né? Agora é aquela mesma estratégia. Um pouquinho de cola aqui, uma gotinha de nada e a gente dobra ele. Segura um tempinho, uns 20 segundos aqui já é suficiente para essa cola aqui que é de secagem mais lenta. Né? Já foi.
tira aqui, ó, do lugar, que se um pouquinho de cola passou aqui, você movimentando ele aqui, já ajuda a soltar. Agora eu vou soltar ele aqui. Eu sempre solto pelo lado de cá, justamente já falei por quê. Porque aqui tem um rebaixo, que ajuda você a saber aqui onde é que tá a parte mais fina do fotoete. Bom, eu vou cortar aqui a sobra. Tá? Primeira fivelinha aqui, ó. Primeiro tira, pronta. Do lado de cá. Certo? Primeira tira tá pronta. Vamos deixar ela separada aqui. Bom, vamos à segunda tira, né? Os cintos japoneses, eles tinham uma tira aqui no encosto, que é essa que a gente acabou de fazer, e tinham 3 aqui na parte do assento, né? Tinha uma fininha que pegava aqui e mais 2 que saíam, né? Uma fininha que pegava aqui assim mais ou menos e mais 2 que saíam por aqui. Aí vamos fazer essa segunda tira aqui. Essa segunda tira a gente utiliza essa aqui que é a número 1 e a número 2, tá? Então vou cortar novamente aqui nesse ponto. Remover aqui o... Já vou tirar logo a outra parte aqui também, que é essa aqui. A diferença da lâmina nova, né? Você escuta até o clique da lâmina quando ela corta o material. Então sempre aconselho a utilização de uma lâmina nova. Então, vamos tirar aqui a parte do papel. Ali não dá para manusear isso aqui sem pinça, sempre com pinça. Tentar fazer com a mão é passar raiva. Agora aqui tem um detalhe, eu deveria ter feito de outra forma, né? Porque essa parte aqui, ela vai colada aqui em cima. Então, aqui eu já comi mosca porque eu deveria ter feito isso enquanto ela ainda estava colada. Então agora eu vou ser obrigado a deixar ela retinha aqui, né? Para poder fixar essa parte aqui em cima, que é uma espécie de um couro, né? Uma tira de couro que tinha aqui. Ficaria muito mais fácil se eu tivesse feito isso enquanto ela estava lá. Mas agora, paciência, já foi feita assim. E tem uma fivela que passa aqui dentro antes de ser colocada ali. Então, vamos deixar esse material aqui de lado, no local aqui onde a gente saiba onde colocou depois, né? Porque se perder aquilo ali, já era. Certo? Aqui tem uma fivelinha, que essa é mais uma dessa daqui. Por isso que ela veio com 3. Tá? Então eu vou pegar isso aqui. Peguei no dedo aqui mesmo, né? Aqui eu vou prender aqui assim para virar aqui assim. Então tá bom aqui. Aquela gotinha. Só sujar aqui de cianoacrilato. Super Bonder, né? Só sujar. Eu acho até que ela ficou pro lado errado. Vamos ver se dá tempo de tirar aqui. Ela ficou pro lado errado. Na verdade, essa parte aqui que tem
a ponta da fivela, eu quero que ela fique para cima. Ainda bem que deu tempo de tirar. Então essas coisas fazem parte aí do dia a dia aí do plástico modelista aí, que ele tem que se ligar, né? Então essa parte aqui fica para cima. Prender aqui e virar ela aqui. Agora sim, agora eu vou fixá-la do lado de cá. A atenção que a gente tem que ter, né? Para na hora não dar aquela decepção de ter colocado o negócio da forma errada. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, né? Porque ficou bem molhado aqui. Vou esperar secar um pouquinho antes de cortar ela daqui. Tá? Mover ela aqui assim para ela não colar aqui a tira. Bom, já secou, né, pessoal? Vamos tirar ela daqui agora. Beleza? Tá aqui, ó. Essa parte a gente vai colar em cima da outra. Vou pegar aqui. Esse trabalho, o ideal era que eu tivesse feito com essa parte ainda presa lá. Tem vantagens e desvantagens. Se a cola pegar no lugar errado ali, depois pode ficar difícil de soltar. Bom, isso aqui é uma coisa que eu tenho que olhar muito de perto, tá? E a posição que eu tô aqui não favorece muito. Então, vou dar uma pausazinha. A ideia é o quê? Você observa que essa tirinha aqui, ela tem uma marca do lado de cá e uma marca do lado de cá. Isso aqui é para auxiliar, para você poder centralizar. Então, ó, vou tentar fixar ela aqui, apoiar ela aqui, ó. Vou só molhar ela aqui na cola, molhar uma pontinha dela aqui na cola e vou trazer ela para essa posição aqui, ó. É isso. Agora eu vou colocar uma do lado de cá e uma do lado de cá. Próximo passo é passar ela aqui. Ela utiliza mais uma dessa. Tirar ele aqui. Do outro lado, a gente vai usar uma dessa aqui. Vamos ver aqui o sentido correto. Ajustei ali na posição. Quanto menos, melhor, tá? Vai colar mais rápido, não vai deixar ele colar onde não deve. Deixa eu tentar mostrar aqui mais de perto. Aqui, agora sim. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Ver se aparece legal. Ficou legal, né? Bom, aqui para finalizar, tem uma peça aqui, um pequeno círculo, né? Que pega aqui nessa parte aqui. Vamos colocar logo ele aqui.
Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou. Bom, pessoal, o segundo eu já coloquei ele aqui, tá vendo? Ele já está na posição aqui. Eu apliquei apenas uma gotinha aqui de cianoacrilato aqui para segurar ele no lugar. Vamos cheirar logo ele aqui. Ok? Já está aqui. Agora, para facilitar, a gente aplica aqui, ó. Né? Já vou molhar ele aqui direto. A pontinha dele eu já molhei ali direto, vai ficar mais fácil. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para a montagem, né? Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Vamos partir para a montagem aqui no assento. Tá? Vou começar aqui por esse cinto aqui, que é um mais fininho, que ele pega aqui na lateral. Ele pega aqui assim. Com sempre o mínimo de cola possível, né? Vou aguardar ele secar um pouquinho. Enquanto isso eu já vou fixando do lado de cá. Vamos aguardar secar um pouquinho para a gente posicionar eles aqui, né? Bom, agora que vem a parte, né, interessante, que é posicionar, né? Você começa a encontrar uma posição bacana aqui para eles, né? De forma que você dê um realismo interessante aqui para ele. Eu vou começar fixando aqui, ó, vou colar ele aqui assim, que eu quero que ele fique com essa voltinha aqui, mas eu poderia deixar um pouco, se eu quisesse deixar ele mais alto, que assim também daria. Enfim, aí é que você define como é que você vai colocar ele para dar o máximo de realismo. Vou aplicar um pouquinho de cola aqui.
Então, pessoal, tá aí. Ficou bem bacaninha. Ficou muito legal. Tá? Deu um realismo muito grande aqui, o efeito, né, de uma tira colada em cima da outra. Então tá aí, eu acho que é uma boa opção para quem quer dar um realismo maior a seus modelos aí, utilizar esse tipo de cinto. Fica bem bacana. Beleza, pessoal? Então tá aí. Review feito. Alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Não esquece de dar um like no vídeo, como eu pedi lá no começo. É muito importante para que esse vídeo chegue aí aos nossos colegas plastimodelistas, tá? Compartilha lá nos seus grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Compartilha lá essa opção que a gente tem aí agora, beleza? Então, um abraço a todos aí e até mais. Boas montagens a todos. Até mais.